Olá pessoal, dando continuidade aí, Teorema de Laplace, cofator da matriz quadrada, as propriedades e regra de Quiot, tá ok? O que nós precisamos saber aí no caso? O que é um cofator? Cofator é um número associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada. Lembra disso? Apenas de uma matriz quadrada, tá ok? Para definir cofator, é necessário primeiro definir o menor principal ou o menor complementar associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada. Sempre de uma matriz quadrada, tá ok? O menor principal ou o menor complementar de uma matriz quadrada, nós vamos definir como menor principal ao determinante da matriz que se obtém eliminando a linha I e a coluna J, a linha I e a coluna J da matriz A. Representamos o menor principal do determinante. De que forma que a gente faz isso? Para nós determinarmos aí, vamos considerar um exemplo aqui, ó. Então aqui uma tela totalmente preta, só centralizar. Eu vou considerar aqui uma matriz A. Eu tenho, portanto, uma matriz A. Essa matriz vai ser 1, 5 e 0, 4, 3 e 4. Valores aleatórios aqui, tá bom? 6, 0 e 2. Então essa, portanto, é a representação de uma matriz. Essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, tá ok? O elemento A11, é o número 1, correto? É o número 1. Eliminando-se a sua linha e a sua coluna, então nesse caso eu vou eliminar a linha e vou eliminar a sua coluna, nós vamos obter, portanto, a matriz A. A matriz dos cofatores, associado a esse elemento A11, que é a matriz quadrada formado pelos elementos restantes. Então, quem que são os meus elementos restantes aqui no caso? 3, 4, 0 e 2. Tá ok? O menor principal será, portanto, o determinante dessa matriz. Como que nós calculamos o determinante? É a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, esse determinante dessa matriz vai ser quem? 3 vezes 2, 6, menos 0. Esse determinante vale quanto? Vale 6. Tá ok? E, portanto, o determinante da matriz, 1, 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6. Tá ok? E como que nós determinamos o menor principal associado ao elemento A22? Então aqui o que eu fiz foi em relação ao elemento A11. Se eu fosse fazer em relação ao elemento A22, o que nós precisamos fazer aí no caso? A22. Nós precisamos então aí no caso
eliminar a segunda linha e segunda coluna. Elimina a segunda linha e segunda coluna. Quem que vai ser a minha matriz aqui no caso? A minha matriz dos cofatores A22. Ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a 1, 0, 6 e 2. São os elementos que me restam, correto? Então, esse elemento A22, ele está sendo igual a quanto? Igual a 3. Tá? O que eu preciso fazer? Calcular esse determinante. Como que nós calculamos esse determinante? O determinante, então, de A22. Esse aqui, o que nós fizemos foi de A11. Esse determinante diagonal principal menos diagonal secundário vai ficar 2 menos 0, vale quanto? 2. Portanto, o determinante de 2 é igual a 2. Tá bom? O cofator associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada. Tá? O que nós temos? O cofator associado a um elemento qualquer de uma matriz quadrada. Uma vez que você definiu o menor principal, podemos então definir o cofator. Tá? Então, o cofator AIJ. O cofator AIJ. Como que eu vou encontrar esse cofator AIJ? Tá bom? Ele vai ser dado por quem? É menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de IJ. Então, esse determinante nós já sabemos calcular. Basta, então, nós multiplicarmos por menos 1 elevado a I mais J. Tá? Isso aqui nós vamos utilizar para resolver o determinante por teorema de Laplace. Tá? Então, vamos considerar que eu tenho a minha matriz 1, 5 e 0, 4, 3 e 4, 6, 0 e 2. Então, se eu quero encontrar aqui no caso o cofator A12, o cofator A12. Quem que vai ser esse cofator 12? Vai ser menos 1 elevado a quem? A 1 mais 2. Vezes quem? O determinante da matriz que me resta. Quem que é o determinante da matriz que me resta? Eu vou eliminar a primeira linha e segunda coluna. Por que primeira linha? Porque segunda coluna. Quem que me sobrou aqui no caso? 4, 6 e 2. Concorda então que toda base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado vai dar negativo? Então isso vai resultar menos 1. Quanto que dá esse determinante? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Vai ficar 4 vezes 2, 8, menos 24. Então isso aqui vai resultar menos 1 vezes quanto aí no caso? Vezes 16. 8 menos 24, isso resulta 16. Menos 16. Portanto, esse cofator ele vai ser mais 16. Tá ok? E aí, nós vamos então encontrar a matriz dos cofatores. O que é matriz dos cofatores?
chamamos de matriz dos cofatores e representamos por C a matriz formada por todos os cofatores de uma matriz original. Então, eu preciso aí, no caso, encontrar todos os cofatores. Se essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 3, eu vou ter 9 elementos. Nós precisamos encontrar 9 cofatores. E faz isso passo a passo, tá bom? Aonde que nós utilizamos os cofatores? Os cofatores, eles são utilizados para o cálculo do determinante de uma matriz quadrada, enquanto que a matriz dos cofatores é utilizada no processo de inversão de matrizes, quando utilizamos o método de inversão por matriz adjunta. Nomenclatura um pouco diferente aí para vocês, mas nós vamos aprender isso na prática, tá bom? Então vamos lá. Então já passei o que é o cofator e a matriz quadrada. Então vou resolver com vocês, passo a passo, o exercício 1. Então esse exercício 1 dá para nós resolvermos aí com facilidade, né? Sem perigo de errar. Então o que está pedindo para nós o exercício 1? Me ajudem aí. O que nós temos? Dada a matriz, essa matriz aí, portanto, é uma matriz quadrada. Ele está pedindo para nós encontrarmos o cofator A11. Como que nós vamos encontrar o cofator A11? Vou dar aí, no caso, 2 minutinhos para vocês resolverem. Já deu? Lógico que não, né? É só você dar um pause aí no vídeo de 2 minutos e aí eu retorno. Então, o cofator A11, ele vai ser quem aqui no caso? A11. Então, ele vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica o determinante que me resta. Quem que é o determinante que me resta? Elimina a primeira linha e primeira coluna. Quem que me sobrou? 5 menos 4, 6 e 8. Portanto, A11 ele vai ser igual a quem? Mais 1, porque toda a base negativa elevada a expoente para o resultado dá sempre positivo. Diagonal principal menos diagonal secundária, 5 vezes 8, 40, mais 24. Isso vai resultar quanto? 64. Muito simples, né? Muito tranquilo. O cofator A22. Quem que vai ser o cofator A22? Então você vai eliminar a segunda linha e segunda coluna. Isso aqui vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 2, que multiplica o determinante que me resta. Quem que é o determinante que me resta? 2 menos 3. O que mais? É menos 2, né? Menos 2, menos 3, menos 1 e 8. Então nós temos toda a base negativa elevada a expoente para, o resultado é sempre positivo. Então isso aqui vai dar o quê? Mais 1. Quanto que dá esse determinante? Vai resultar menos 16. E aqui vai resultar menos 3. Portanto, esse cofator A22, ele vale quanto? Menos 19. Tá bom? Esse, portanto, é o resultado do cofator A22. Dê um pause no vídeo, copia,
ou corrija a sua resolução, que eu vou passar aqui para vocês o item C. O item C vai ficar para você resolver. A resposta do item C é igual a quanto? É igual a 8, tá bom? Esse, portanto, é o resultado do cofator A23, 8. Caso você não chegue nesse resultado, no plantão, todas as quartas-feiras, nós estamos juntos e aí nós resolvemos, tá bom? Pessoal, o exercício 2 ele está pedindo para nós calcularmos os determinantes a seguir usando o teorema de Laplace. Como que a gente faz usar o teorema de Laplace? O teorema de Laplace ele é utilizado calculando seus cofatores, ó. Então eu vou escolher uma linha e uma coluna. Uma linha e uma coluna. A gente sempre escolhe a fila com o maior número de zeros. Ou seja, a fila pode ser linha e coluna. Então escolhe a fila com o maior número de zeros. Caso não tenha, você pode escolher aleatoriamente qualquer fila, ou seja, você pode escolher aleatoriamente qualquer linha e qualquer coluna. Para eu encontrar o determinante, é o elemento vezes o seu cofator. É o elemento vezes o seu cofator. Por que que nós então escolhemos a linha com maior número de zeros? Justamente porque todo número multiplicado por zero dá zero, e aí nós não precisamos encontrar a matriz dos cofatores, tá bom? Então vamos na prática, teorema de Laplace. Como que eu vou resolver isso, tá? Eu vou escolher aqui no caso a primeira linha. Então eu vou escolher no caso a primeira linha. Então você vai escolher a fila que tem o maior número de zeros. Caso nenhum elemento seja igual a zero, escolhe qualquer fila. Pode ser a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, ou pode ser a primeira coluna, a segunda coluna ou a terceira coluna. Isso não importa, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui para encontrar esse determinante através do teorema de Laplace? Isso vai ficar o elemento 2 vezes quem? Vezes o seu cofator. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante que me resta. Quem que é o determinante que me resta? Eu vou eliminar a primeira linha e primeira coluna. Vai me sobrar o 4, 3, 2 e 1. Mais quem? 1. 1 que multiplica quem? Seu cofator. Então vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2. Por que 1 mais 2? Porque está na primeira linha e segunda coluna. Vezes quem? O determinante que me resta. Quem que é o determinante que me resta? Elimina a primeira linha e segunda coluna. Vai me sobrar 2, 3, 3 e 1. Beleza? Mais quem? Mais o meu elemento menos 1 vezes menos 1 elevado a quem? Estou na primeira linha e terceira coluna. 1 mais 3. Vezes o determinante que me resta. Quem que é o determinante que me resta? Elimina a primeira linha e terceira coluna. 2, 4, 3 e 2. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui o 2, que é esse cofator, esse elemento, desculpa. Eu tenho o 1, que é esse elemento. E eu tenho o menos 1, que é este elemento.
Então é sempre o elemento vezes o seu cofator. Agora é só fazer continha. Base negativa elevada a expoente par, o resultado dá positivo. Então vai ficar 1 vezes 2, 2. Vezes esse determinante. Quanto que dá esse determinante? Vai ficar 4 menos 6, vai resultar menos 2. Correto? Mais 1 que multiplica menos 1, que toda a base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado dá negativo, vezes quem? 2 vezes 1, 2, 3 vezes 3, 9, quando sobe é negativo. Então 2 com menos 9, menos 7. Aqui, mais menos 1, que multiplica mais 1, regrinha de sinal, toda a base negativa elevada a expoente par, o resultado é positivo. Vezes esse determinante. Quanto que dá esse determinante? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 4 menos 12, menos 8. Perfeito? Vamos lá então. O que nós temos aí? Vamos fazer essas continhas. Então isso aqui vai resultar menos 2. Isso aqui vai resultar mais 7. E isso aqui vai resultar mais 8. Então nós temos menos 2 com 7 dá 5. 5 com 8, isso aqui resulta 13. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Tranquilo e favorável? Vamos ver se tem algum errinho aqui em relação ao sinal. Sempre preste atenção. Então isso aqui vai dar mais, então vai ficar 2, 4 vezes 1, 4, menos 6 deu menos 2. Depois nós temos menos 7, que vai resultar mais 7. Tá certo? Depois nós temos 4 com menos 12, deu menos 8, tá correto, né? Sem medo de ser feliz, beleza? Dá um pause aí no seu vídeo e vamos fazer o item B, que aí no caso nós temos zeros. Então, olhem aqui, pessoal, o item B. Temos até o exercício 5. Olhem aí o item B. Então, ó, o que eu vou fazer para resolver o item B? Tá? O que eu vou fazer para resolver o item B? Eu vou considerar a fila que tem a maior quantidade de zeros. Quem que é a fila que tem a maior quantidade de zeros? Eu posso considerar a primeira linha, eu posso considerar a primeira coluna, eu posso considerar a quarta coluna, ou eu posso considerar a quarta linha. Fica a critério de cada um. Todos obrigatoriamente têm que apresentar o mesmo resultado. Todos obrigatoriamente têm que apresentar o mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou escolher aí no caso a primeira linha, tá bom? Quando eu escolho a primeira linha, vai ficar quem? Esse determinante, ele vai ficar 0 vezes quem? A matriz. Quem que é a minha matriz aí? Quem que é o meu cofator? Nesse caso vai ser A11.
Então observa que eu não vou nem calcular, porque todo número multiplicado por zero, isso aqui resulta quanto? Isso aqui resulta zero, tá bom? Mais quem? Uma vezes. Agora eu tenho que calcular. Então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2. Estou na primeira linha e segunda coluna, vezes o determinante que me resta. Agora o determinante é de ordem 3. Eu vou eliminar a primeira linha e vou eliminar a segunda coluna. Quem são os elementos que me restam? 1, 2 e 0. Vai ficar menos 1, 0 e 1. E vai ficar 1, menos 1 e 0. Tá ok? Mais o elemento 1, que multiplica menos 1 elevado a I mais J. Quem que é o I mais J? Elimina a primeira linha e terceira coluna. Quando você faz isso, elimina a primeira linha e terceira coluna, vai me sobrar 1, 2 e 0. Vai me sobrar 2, 3 e 4. E vai me sobrar 1, menos 1 e 0. Mais quem? 0 vezes a quem aí no caso? 4, correto? Só que todo número multiplicado por 0 dá quanto? Dá 0. Então eu não vou nem fazer os cálculos. Então o que eu preciso fazer o cálculo é em relação a esses valores aqui, tá? Ó. Então precisamos encontrar essa matriz de ordem 3. Então caso você queira também fazer por Laplace, esse determinante aqui vai ficar para você resolver, só para você treinar. Então você vai considerar esse elemento, essa fila aqui, ó, tá bom? Essa fila e essa fila. Então vai ficar para você resolver, tá bom? Quando você resolve, o que nós vamos obter aí como resposta? Esse resultado final, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser, deixa eu só ver o meu resultado final aqui, ele é igual a 9, tá bom? Então façam vocês aí com calma, passo a passo, esse determinante de ordem 3, pelo teorema de Laplace, para vocês treinarem. Caso vocês tenham dificuldades, no plantão a gente resolve junto. Beleza? O exercício 3, ele pede o seguinte para nós. Calcule os determinantes a seguir, fazendo aparecer zeros em uma de suas filas e depois usando Laplace. Então, para eu fazer aparecer zero, o que nós podemos fazer aí no caso? Deixa eu só ver aqui qual que é o raciocínio que nós vamos obter para aparecer zero. Essa linha aqui, a minha primeira linha, todos eles são multiplicados por 2, múltiplos de 2. Então eu vou fazer assim, ó, 2 que multiplica 1, 2 e 3. Aí aqui eu vou ter 3, menos 5 e 7. Aqui eu vou ter menos 2, 8 e 10. Então eu só coloquei um fator comum 2 para fora, tá? E agora, pessoal, o que eu vou fazer para aparecer zero? O que eu vou fazer para aparecer zero? Tudo que eu faço em uma
numa fila, num elemento, eu tenho que fazer na fila toda, tá? Tenho que fazer na fila toda. Então, esse raciocínio para eu fazer aparecer o elemento, o que nós podemos fazer aí no caso? Eu vou subtrair cada um dos elementos da segunda fila e terceira fila. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 que multiplica aqui 1, 2 e 3. Aí eu vou fazer o seguinte: 3 menos 3 vezes 1. Aqui vai ficar menos 5 menos 3 vezes 2. Então eu estou fazendo o elemento e subtraindo o triplo da primeira fila, tá ok? Então aí no caso, multiplicando a primeira linha por menos 3 e nós estamos somando a segunda linha, mesma coisa. Multiplica a primeira por menos 3 e soma na segunda, tá bom? E aqui o que eu vou ter? 7 menos 3 vezes 3, tá bom? Agora, a terceira linha, eu vou multiplicar a primeira linha por 2 e somarmos na terceira. Então vai ficar menos 2 mais 2 vezes 1. Vocês já vão entender o porquê. 8 mais 2 vezes 2. E depois, por último, 10 mais 2 vezes 3. Me ajudem nessa conta. O que eu vou ter aqui? 1, 2 e 3. 3 menos 3, 0. Apareceu 0. Aqui vai ficar 5. Menos 5 com menos 6, menos 11. E 7 com menos 9, isso aqui vai resultar menos 2. Depois, o que nós vamos ter aqui? 0. Depois nós vamos ter quem? 8 mais 4, 12. E aqui nós vamos ter 16. Beleza? Então nós fizemos aí no caso, fazer aparecer esses elementos, tá ok? Então apareceu para nós esses elementos. Agora, o que eu vou fazer então? Resolver por Laplace. Como que eu vou resolver isso por Laplace? Então eu vou considerar nesse caso a minha primeira coluna. Vou considerar a primeira coluna. Quando eu considero a minha primeira coluna, o que nós vamos ter aqui como elemento? Então eu vou calcular apenas quem aqui? 1, que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante que me resta. Porque o determinante que me resta, regrinha de Laplace. Menos 11, menos 2, 12 e 16. Tá bom? Eu não tenho mais espaço suficiente aqui. Então, ó, por que eu não faço o restante? Porque vai ficar multiplicado por 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então não tem necessidade. Então, toda a base negativa elevada a expoente para o resultado dá positivo. 1 vezes 1, 1. Vezes esse determinante. Quem que vai dar esse determinante? Então, regrinha de sinal, vai ficar 11 vezes 16. Isso vai resultar menos 176. Mais 12 vezes menos 2 dá menos 24. Quando sobe, negativo, então vai ficar mais 24. Fazendo essa continha, nós vamos obter menos 152. Menos 152.
Beleza, pessoal? O que nós não podemos esquecer aqui no caso, ó, que nós temos esse 2 aqui, ó. Eu esqueci de vir colocando esse 2 aqui na frente, ó. Então eu tenho aqui no caso um 2, aqui vai aparecer esse 2. Então aqui eu também vou ter esse 2. Então, na verdade, isso vai resultar menos 304, né? Menos 304. Dê um pause aí no seu vídeo, que eu vou dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que nós vamos ter aqui? Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Aí, ó, o item B vai ficar para vocês fazerem. Caso vocês não consigam, a gente faz junto no plantão, tá bom? Nós temos aí o exercício 4, exercício 5 e exercício 6, tá? Exercício 4, exercício 5 e exercício 6. Então, esses exercícios aqui, o exercício 4, sendo ABC números reais quaisquer, calcule o determinante da matriz. O que eu vou fazer para calcular o determinante dessa matriz? Então, nós vamos aí aplicar alguns artifícios, igual nós fizemos anteriormente, tá bom? Então, eu vou apagar aqui no caso. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Esse determinante, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou subtrair 1 em todas essas linhas. Na segunda, na terceira e na quarta. Então eu vou subtrair. A primeira linha eu vou copiar, vai ficar 1, 1, 1 e 1. Essa segunda linha aqui, eu vou subtrair 1. Então vai ficar 0, A, 0 e 0. Nada mais é do que uma combinação linear. Então eu estou falando que a linha 2, ela está sendo a linha 2 menos a linha 1. Então não se altera na combinação linear. A mesma coisa para a linha 3. O que eu vou fazer? A linha 3 vai ser a linha 3 menos a linha 1. Tá? Então o que eu tenho aqui no caso? Vai ficar 1 menos 1, 0, 0, B e 0. Tá ok? Depois, a mesma coisa. Quem que vai ser a linha 4? É a linha 4 menos a linha 1. Então isso vai ficar 0, 0, 0 e C. Então esse determinante aqui eu vou fazer por Laplace. Como que eu vou resolver isso por Laplace? Escolhe aí no caso a fila, ou seja, a linha e a coluna que tem a maior quantidade de zeros, tá? Então isso aqui vai ficar como? Aqui eu vou ter então, escolhendo a primeira fila. Então vai ficar 1 que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante que me resta. Elimina a primeira linha e primeira coluna. Quem que vai me sobrar aqui no caso? A, 0 e 0, 0, B e 0, 0, 0 e C. Ou seja, isso vai ser 1 vezes 1, que multiplica quem? Que multiplica
os elementos da diagonal principal, porque isso aqui é uma matriz, não é identidade, é a matriz diagonal. Diagonal porque os elementos da diagonal principal são diferentes de zero e os demais iguais a zero. Então, vezes quem? Vezes A, vezes B, vezes C. Isso aqui vai resultar o quê? A vezes B vezes C. Esse, portanto, é o resultado, tá bom? Esse, portanto, é o resultado. A vezes B vezes C. Tá ok? O exercício 5, ele está pedindo para nós mostrarmos que isso é igual a zero. Para eu mostrar que isso é igual a zero, nós podemos observar que a quarta coluna, ela é resultado da soma da segunda e terceira. Então, observem o seguinte, essa quarta coluna, ela é a segunda mais a terceira menos a primeira. Então, 2 mais 3, 5, menos 1, 4. 6 mais 7 dá 13, menos 5, 8. Então, a quarta coluna é o resultado da soma da segunda e terceira coluna, subtraído da primeira. Perfeito? Tranquilo? Então, nós provamos, portanto, que isso é igual a zero. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, bom estudo. Nós temos plantão todas as quartas-feiras. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou disponível. Grande abraço, fiquem com Deus, bom estudo. Não se esqueçam que nós estamos em isolamento social e não em férias. Abraço, pessoal!